O que é essa carga que a gente às vezes sente como um sinal de uma fricção, de que alguma coisa está errada na nossa realidade e a gente não sabe o que fazer? E a gente se sente às vezes meio que desorientado, né? Quando, na verdade, a carga é um sinal que a realidade está mandando para orientar a gente. Então, por que é que isso que está vindo para orientar a gente às vezes acaba desorientando a gente ainda mais, né? E a forma como a gente lida com esse sinal acaba criando ainda mais carga. Então, tudo isso que eu estou falando tem a ver com uma perspectiva de olhar para a realidade através do que a gente pode chamar de uma consciência espaço-temporal. E ah, a realidade, ela tá sempre em uma comunicação permanente com a gente, porque nós fazemos parte da realidade, tá? Às vezes a gente se esquece disso. E muito também disso acontece porque, vamos fazer essa pergunta assim: o que que você percebe como realidade? Porque uma confusão muito comum que a gente tem é de colocar como realidade o nosso contexto ou a nossa sociedade e, por consequência, as interpretações que vêm dessa sociedade, interpretações sociais. E a visão que eu estou falando aqui, a realidade é o universo ou, em um âmbito local, nosso planeta, o sistema solar, né? Eles são como o representante local da realidade. Então, para nossa perspectiva, né, enquanto pessoas aqui, nós estamos conectados com essa realidade, com esse ambiente, e a gente recebe sinais, né, do ambiente. Só que, por conta da nossa educação e das nossas crenças, né, e dos conceitos que a gente desenvolveu na nossa sociedade, a gente acabou colocando como o nosso emissor não isso que eu estou descrevendo como realidade, senão o nosso contexto. Então, a gente começa a utilizar as explicações do nosso contexto e essas interpretações sociais como o princípio que nos orienta. E quando a gente faz isso, a gente está bloqueando de receber os sinais da nossa realidade. Então, por exemplo, quando eu sinto o estresse é um sinal do meu corpo. E o meu corpo, ele está conectado, o meu sistema nervoso, ele está conectado com o ambiente, né? Ele também está atento àquilo que acontece com o contexto. Só que, primariamente, ele tá conectado com o ambiente. Então, é o próprio ambiente que informa o meu sistema nervoso. Agora, se eu coloco uma explicação que está vindo de fora para orientar e isso está se chocando com esse sinal que está vindo de dentro, né? Isso também está criando aí uma fricção, porque do ponto de vista da realidade, basicamente, quando ela está mandando esse alerta, é um sinal de que a minha interpretação em relação à realidade, que, diga-se de passagem, também inclui o contexto, né? A minha interpretação de realidade está falhando. É isso que a carga está dizendo. Essa interpretação pode ser como a minha visão de realidade como um todo, ou de um aspecto específico de algo que eu estou vivendo. Eu cheguei a um limite e a carga está me dizendo isso. Então, o procedimento aqui seria simplesmente eu desacelerar
e esperar uma atualização para eu poder prosseguir, né? É como se eu fosse receber uma nova interpretação da própria realidade. Só que, como eu tenho uma outra interpretação que está vindo, essa interpretação social, e eu estou me orientando por ela, então isso está entrando em choque. Eu não posso receber uma interpretação da realidade porque eu tenho uma interpretação social e elas estão conflitando. Porque a interpretação social está dizendo para eu acelerar, né? A nossa... um problema que a nossa interpretação social tem, né? Um problema básico que ela tem, é porque basicamente a gente não se enxerga como parte da realidade. Então, quando eu estou recebendo esse sinal da realidade, que na verdade é para uma atualização, ou seja, para eu receber algo novo, e eu recebo essa carga de uma forma eu, que eu tenho que, eu percebo que eu tenho que me defender dessa carga, né? Eu tento rechaçar essa carga. Se eu estou me defendendo de um sinal da própria realidade que está querendo me informar sobre algo novo, isso está mostrando que tem um conflito muito profundo aí, né? Porque isso significa que eu não, no fundo, não me vejo como parte da realidade. Então, eu estou lutando com a realidade que vem me atualizar, né? É como se fosse, assim, uma célula do corpo que ela está lutando contra o resto do corpo. Então, ela não consegue tomar um sinal que diz que ela faz parte do corpo. Então, ela começa, vamos dizer, a competir com as outras células, né? E, basicamente, essa é uma conduta comum que a gente tem na nossa sociedade, que é um sinal de a gente se defender da realidade, né? E porque quando a realidade está me mostrando que eu cheguei num limite e que eu preciso me atualizar, essa novidade que eu posso receber é como que um novo recurso que a realidade está injetando através de eu aceitar o meu limite. Então, esse novo recurso que eu recebo com essa atualização, ele ele está disponível não só para mim, né? É como se através dessa conexão individual com a realidade, a gente coloca novos recursos. Mas se eu não tenho essa conexão com a realidade para receber esses recursos, eu só tenho os recursos que estão nesse contexto já. E se está todo mundo desconectado da realidade, é como se todo mundo estivesse disputando esses mesmos recursos. Os recursos são finitos, porque nós não nos enxergamos como geradores de recursos. Quer dizer, a realidade é uma geradora de recurso que se dá através da gente. Então, tá vendo por que a gente está sempre com uma tendência à competição, né? É o que essa interpretação social está pulsando, a uma competição, porque os recursos são reduzidos e são finitos. Não existe recurso para todo mundo. Por quê? Porque a gente se defende da atualização da realidade, então a gente disputa os recursos com os outros. Então, quando eu percebo um sinal que está dizendo para me atualizar, e eu estou interferido por essa interpretação social, então eu acelero para buscar os recursos que estão aí fora, né? E basicamente isso tem a ver com a minha visão de realidade está sendo muito pautada por uma perspectiva que é pessoal. E essa perspectiva pessoal, ela, a pergunta que ela tem para navegar a realidade é basicamente assim: como que essa realidade pode me favorecer, né? E essa pergunta
ela acaba criando essa barreira, essa defesa. Porque se eu faço parte da realidade, na verdade, eu poderia perguntar como que essa pessoa que eu sou serve à realidade. Porque se a minha forma de ver a realidade é através do meu próprio interesse pessoal, eu vou ficar. O meu alcance vai, vai se ater ao alcance, meu alcance pessoal, que é algum alcance, né? Mas é um alcance muito limitado perto do alcance da realidade. Então, a gente ter uma identidade com a realidade, que é não não estar entrando em conflito e não se defender da transformação e da atualização, porque a gente entende que é a própria realidade que tá criando esse movimento. Então, isso abre um leque para a gente captar uma nova interpretação, né? E isso termina expandindo o nosso limite. Então, assim, isso obviamente que é um processo, porque a gente já está muito contaminado por informações que, como eu mostrei, a gente acaba sintonizando no canal errado e às vezes causa estranheza a gente dizer para alguém que ela não precisa se defender. Porque a gente foi educado a se defender, a gente foi educado a competir. Então isso está muito entranhado, né? Então, aos poucos que a gente vai tomando contato com esses novos conceitos, a gente vai mudando esses conceitos, porque também a gente não precisa forçar nada, nem ninguém, nem a gente mesmo, porque não tem como você, por exemplo, convencer uma pessoa de que não tente buscar uma vantagem para você. Porque na verdade isso é pior, entendeu? Então, é uma questão de consciência de que a própria pessoa vai se ver como parte da realidade. Ou não, né? Porque às vezes o maior alcance que a pessoa pode ter é se defender. E tá tudo. Né, é uma possibilidade, né? A gente passou por esse estágio em que a gente precisou aprender a fazer isso e tem situações que a gente tem que fazer isso, então, né? Aqui deixar claro que quando eu estou falando dessa captação com a realidade em relação a como isso, como na verdade essa perspectiva pessoal faz parte dessa realidade maior, então essa realidade está alimentando essa perspectiva pessoal, continua que a gente tem que buscar compreender como que essa pessoa também pode crescer, né? Então eu não estou falando de tipo, não, isso não mais, agora só isso, assim. É como que essas duas variáveis se combinam, mas eu fui indo por esse caminho e perdi, na verdade, o que eu queria dizer. E isso é interessante também porque essa questão agora parece que eu lembrei. Essa questão do, do limite, né? A gente, por tudo isso que eu falei também dessa nossa confusão, a nossa visão social, porque ela está baseada nessa questão da defesa e da competição, a nossa visão do limite, a gente não consegue compreender como não faz um sentido de cara de que a atualização tem a ver com a desaceleração, porque a gente foi mais ensinado a que quando a gente chega a um limite, a gente tem que vencer esse limite, no sentido
é como se a gente estivesse forçando esse limite, né? A competição, de certo modo, ela está forçando esse limite, mas como eu expressei, porque aí tem uma crença de que a gente está competindo pelos recursos que tem. E que, na verdade, quando a gente está fazendo isso, a gente está competindo com a própria realidade. E não tem sentido isso, né? Então, às vezes quando alguém está falando que para você se atualizar você precisa desacelerar, isso parece uma coisa comigo, tipo, mano, que cara bobo, ele vai desacelerar, ele vai ficar para trás, entendeu? A gente não consegue realmente compreender como a gente ir mais devagar, na verdade, a gente vai mais rápido, né? E não tem como a gente compreender isso enquanto a nossa pergunta ainda está sendo em relação a essa perspectiva pessoal, porque essa perspectiva pessoal não capta esse paradoxo, né? A nossa realidade, ela é feita de paradoxos, porque tá vendo como são lógicas muito inversas, né? Tipo assim, que você desacelere, que você vai, na verdade, conseguir ir mais longe, né? E a consciência, ela, na verdade, tem a ver com a gente poder captar esses paradoxos e não só simplesmente captar como algo mental, mas integrar isso e viver esses paradoxos. Ou seja, realmente você conseguir se colocar enquanto pessoa nessa situação de desaceleração, porque a gente está escutando aquele sinal, a carga está dizendo para a gente, né? Agora, na nossa teima pessoal das nossas expectativas, que a gente não quer frustrar, a gente força essa carga, ou a gente busca subterfúgios ou anestesias para essa carga não. E a questão é que essa carga está vindo da própria realidade, então a gente não tem como burlar esse sinal. A gente pode tentar e a gente tem que tentar para ver e pra gente se frustrar, entende? Por isso que eu tô falando que não dá pra gente convencer ninguém, porque até que você não tenha se frustrado o suficiente, isso parece só uma teoria, entendeu? Então, aquilo que eu queria dizer que eu tinha perdido era em relação a isso, de como a atualização ela tem a ver com esse ir mais devagar e escutar esse sinal e essa carga, porque ela vai nos colocar no melhor lugar para receber a atualização que a gente precisa. E isso vai atualizar essa interpretação que a gente tem, né? E isso vai dar um sentido. A gente não sabe qual, né? É, Então, eu acho que o desafio muito é a gente perceber como a gente está sendo ahm, a gente está sintonizando muito nessa interpretação dos outros, nessa interpretação social, e que isso não faz com que a gente possa ter a nossa própria interpretação. E, e no mais é isso, assim. Eu acho que todo mundo já percebeu essa carga de alguma forma, e essa leitura que eu estou fazendo, né, como eu falei, é uma leitura que a gente pode dizer espaço-temporal, ela está reconfigurando alguns dos conceitos que a gente tinha que estavam invertidos, tá mostrando como a gente pode lidar com essa coisa que é tão natural, porque está vindo do próprio corpo, essa carga. E tudo isso
está dentro de um panorama que tem a ver com a percepção de esse limite, o que ele está mostrando como se fosse um erro. E a maneira como a gente olha para o erro é um tema que a gente tá em vias de reconfigurar totalmente, porque na nossa sociedade a gente não tem uma, uma, um conceito para trabalhar um erro que esteja sintonizado na nossa realidade, né? A nossa visão social de erro é aquilo que eu falei de a gente acaba meio que rechaçando, tentando evitar o erro, ao invés de tentar compreender como que esses erros, na verdade, eles estão trazendo as atualizações. Mas esse é um tema que a gente vai continuar aprofundando aqui, porque é um tema central da nossa conexão. Mas por hoje eu acho que eu já cheguei num limite aqui. Já estou sentindo a carga.